Quanta tentativa para fazer essa filmagem. Pois bem, vamos começar assim mesmo com essas tentativas logo do começo do começo, né? Eu sou Ivaldo de Souza de Tirano, nascido na cidade de Corrente, Piauí, dia 31 de janeiro de 1978, cidade em qual eu nasci e me criei, mas morando ali na zona rural de Corrente, Piauí, que é uma localidade chamada de Caxingó, onde eu tive a minha infância, que foi muito boa. Tive muita oportunidade de brincar, de estudar. As primeiras letras eu aprendi lá com a minha mãe. Depois eu fui para a escola, Unidade Escolar Manuel Pacheco da Rocha, que é a escola lá do Caxingó. E aí quando eu fui, eu já tinha um pouco de noção já da leitura e da escrita, porque a mãe já treinava com isso. Já me treinava em casa. Então a maior parte da minha infância, primeira infância, eu passei ali na zona rural de Corrente, Piauí. Em específico lá no Caxingó, né? Um lugar que eu tenho estima até hoje. Eu tenho um amor muito grande por ele. Eu às vezes sinto falta assim, porque eu não pude ficar morando em Corrente, né? Eu teve que vir para Brasília por causa das oportunidades de trabalho, porque eu sonhava crescer e tudo mais. Então eu tive uma infância muito boa lá na zona rural. Depois eu passei a estudar na cidade, que foi a cidade de Corrente. Lá eu morava com meu irmão Cleiton, e estudando na Unidade Escolar Manuel, na Unidade Escolar Marquês de Paranaguá. Foi a minha primeira escola lá, na cidade. E fato é que eu digo que tive uma infância de muitos bons princípios. Filho de uns pais incríveis, maravilhosos, que são meu pai e minha mãe. Meu pai João de Tirana, minha mãe Catarina Ribeiro. Então, pessoas incríveis, que o que eu sou hoje, muito do que eu sou hoje, eu agradeço a base familiar que eu tive. Na cidade fui crescendo, tendo bons amigos ali na rua Getúlio Vargas, onde eu morava. Um tempo depois eu passei a não morar lá, fui morar com a minha tia. Eu não sei o que aconteceu, esse meu irmão... Estou tentando me recordar, mas algumas coisas eu não lembro direito. E aí eu sei que morei com a minha tia, onde eu tive uma experiência muito boa com a criação dela, com o cuidado dela, que eu tinha adorado, e também dos ensinamentos da vida cristã, porque eles são todos lá batistas, né? Eu fui criado, a minha base ali na primeira infância foi criado na estrutura católica. Mas depois eu fui para casa da minha tia e tive essa experiência evangélica protestante, que foi muito boa e muito enriquecedora. Foi algo que eu carrego até os dias de hoje. Eu digo que isso me trouxe uma experiência de vida. Nessa jornada lá em Corrente, já na adolescência, juventude, estudei o magistério. Lá depois eu fiz a primeira Eucaristia, fiz a crisma. Quando eu saí da casa da minha tia e voltei a morar na casa dos meus pais lá na cidade. E lá eu tive muita coisa também de aprendizagem, sabe? De amigos da rua, de próximos, que eram parentes. Também tive a decisão de não mais estudar o que eu tinha começado, que era a contabilidade. Eu vi que não tinha a habilidade, mas isso eu vou deixar para um outro momento, né? Para contar isso, mas de um outro momento eu vou contar essa história do estudo. De fato, é que eu queria mesmo falar de alguns pontos sem muita profundidade, mas contando de como eu sou uma pessoa que agradeço muito a Deus as oportunidades que Deus tem me dado ao longo desses anos, sabe? Muitas oportunidades, muitas. E sempre com pessoas muito boas do meu lado. Claro que aparece uma pessoa ou outra que às vezes tem
a gente não conhece todo mundo, né? E é isso. Aí o que aconteceu? Depois, quando foi em 2099 eu terminei o magistério, tive algumas experiências em 98, 99 com o movimento lá da Igreja Católica, e lá no movimento da Igreja Católica, quando eu fiz a crisma, eu comecei um grupo de jovens, e aí ali já começou a liderança, né? A liderança falando propriamente dita. E na liderança da igreja a gente fundou com vários amigos, fundamos um grupo jovem que era Jovens Caminhando com Cristo, que era o JCC que a gente chamava. E até se tiver algum dos amigos aí assistindo esse vídeo, é bom até a gente marcar um dia um encontro lá em Corrente, né? Dos amigos que estavam no JCC na fundação naquela época. O reencontro anos depois, fica aí o convite. E aí nessas experiências eu fui conhecendo mais ainda a estrutura católica mais a fundo, porque estava ali no grupo, você acaba tendo que conhecer mais coisas. O banheiro que eu estou procurando está aqui. E aí fui ficando mais animado, participei de um encontro que teve lá. Esse encontro também acho que eu vou contar em outro vídeo. O encontro da renovação carismática em Corrente, que foi uma outra história, né? E foi uma outra aprendizagem também. Eu sei que desses encontros todos, desses movimentos, eu participei de alguns encontros vocacionais que teve dos mercedários, congregação católica, né, lá na cidade. E nessa vibe toda eu decidi vir para o seminário em Brasília. E aí vim para o seminário em Brasília, seminário católico, fiquei 2000 e 2001, onde eu tive que me ausentar do espaço em decorrência de alguns fatores de não compatibilidade de estar no lugar, né? Fiquei muito triste na época, sofri muito, mas aí superei. Saindo de lá, fiquei na casa da minha tia por alguns dias. Isso foi em 2001. Aqui em Taguatinga, né? Porque o seminário católico ficava aqui na Asa Sul. E aí eu saí, quando saí de lá, fiquei na casa da minha tia até finalizar o ano de 2001. E finalizando o ano de 2001 de estudos acadêmicos, eu fui para casa da minha tia, pedi para ela ficar lá uns dias. E fiquei lá por um tempo, ela me abrigou. Mas aí por um tempo oportuno, sabe? Tia Belinha. E lá, depois eu fui pro Piauí. Chegando no Piauí, eu já tinha a noção de que eu possivelmente não ficaria mais na casa da minha tia. Eu ia ficar na casa de uns amigos que eu tinha lá do seminário, que eram professores. Tinha um de lá que era professor na época, não era do seminário, ele era professor da faculdade onde eu estudava, no seminário encaminhava a gente. Eu tinha combinado com ele, que é o Paulo West, e depois do Paulo West eu conheci o Alexandre Rangel, e conversei com eles e tudo mais, me deram a oportunidade de ficar na casa deles. Eu sei que eu fui para o Piauí em dezembro de 2001. Aí voltei depois para Brasília. Aliás, eu tinha ido para Corrente em dezembro de 2001, depois voltei início de 2002 para Brasília, para casa desse amigo, o Paulo Ed. E lá ele tinha outras pessoas, que tinha o Marcelo Porto, tinha a Jaqueline, é uma espécie de república cristã.
o Alexandre Rangel, e aí me deram essa oportunidade de morar lá, e lá eu fiquei morando com eles. Eles viajavam muito, né? Eu sei que teve um tempo depois que o Marcelo Porto estava saindo lá da comunidade, que era no Valparaíso, e indo para fazer outras coisas, não estava mais no grupo. E aí foi quando o Alexandre e o Paulo, o Ed, decidiram fazer uma mudança de lugar. Não mais morar ali no Valparaíso, e mudamos para o Varjão. Na mudança para o Varjão, eu fiquei com algumas responsabilidades na casa. Eles me deram muita oportunidade, sabe? Para eu ser quem eu sou hoje também, eu agradeço a muita gente. E eles são pessoas assim que eu tenho uma gratidão, meu Deus. O Alexandre Rangel e o Paulo, o Ed, eu não sei nem que palavra que eu tenho para dizer, para agradecer eles. E morando no Varjão, fiquei encarregado mais de cuidar das coisas sociais, assim, que tivesse, trabalhando lá junto com as freiras católicas que tinham, que eram as irmãs escarabrinianas. E ajudava nas coisas, assim. Eu participando também dos encontros que tinha a partir desse grupo, que era o CEBI. Sei que tempos depois eles abriram uma oportunidade aqui em Brasília com o grupo do CEBI, que é Centro de Estudos Bíblicos, e lá eu fui cuidar da parte do escritório, né? Cuidei da parte do escritório por um bom tempo. Estando lá no escritório em 2004 já, o Alexandre Rangel chegou com um exemplar de uma estrutura de uma igreja que trabalhava com a perspectiva da inclusão para todos. Eu sei que todas as estruturas trabalham com para todos, mas essa tinha um foco diferente, né? Que me chamou a atenção. Eu olhei aquilo, mas não dei muita ênfase não. 2004, não foi 2014, 2004. Eu só sei que li essa revista, que era um pastor de São Paulo, chamado Victor Aureliano, que é um chileno. Eu fiquei interessado por aquilo. O Alexandre disse, que tal você montar um grupo de oração, um grupo que possa se reunir com essa mesma perspectiva de fé, na identidade cristã. O que você acha? Eu falei, moço, daí acho que é complicado. Eu acho que não vou mexer com isso não. Muita coisa. Rapaz, assim como você que passou por uma jornada de muitas dificuldades e tudo mais, eu falei, meu amigo, não vou mexer com isso. Aí, tempos depois, o que eu fiz? Eu acabei, depois não mais morando com os meninos, a gente dividiu os espaços, eles iam continuar na Asa Sul, e eu vim para Samambaia. Então eles me deram mobília, me deram toda a força. Então me ajudaram bastante, sabe? Aí eu vim morar em Samambaia. O lugar onde eu estou até hoje, né? O pai fala que parece que eu tenho um cordão umbilical enterrado aqui na Samambaia. Diz, rapaz, você vai gostar de Samambaia. Eu amo a cidade, porque aqui também moro e trabalho. Gosto daqui. Já pensei em ir para outro lugar, mas vou para onde se eu gosto tanto de Samambaia, né? Às vezes a gente fala nas loucuras de quem ir embora. Quem sabe? A gente nunca sabe. Nós somos moradores do planeta Terra, qualquer espaço aqui pra gente tem que ter um significado para nossa morada. Então, e nessa época eu saí de lá para morar em Samambaia. E eu sei que nessas moradas eu acabei conhecendo um grupo evangélico, que era o grupo... Eu não consigo me lembrar como é que eu conheci esse pessoal. Pelo Dançar a Nossa Terra. E eu fui me engajando, entrando, participando das reuniões e tudo mais. Aí quando foi em 2005, eu fui lá, participei do encontro com Deus na fazenda que tem, na chácara, né, no sítio. Questão do batismo nas águas e aquele movimento todo. Foi algo bem legal, bem especial, que me ajudou também muito. Um líder que me acompanhou muito foi o Vinícius, né? Vinícius Teixeira. Eu lembro o nome de quase todo mundo. Às vezes eu esqueço as coisas recentes e lembro das coisas mais antigas.
E aí, assim, eu fui para a Serra Nossa Terra e ia lá participando dos cultos da Embaixada Serra Nossa Terra. Todos os domingos eu estava lá. Os estudos, às vezes não tinha como voltar lá do Sudoeste. Acabava ele me dando abrigo, ele e a família dele lá. Meu Deus, que povo maravilhoso. E nunca mais eu encontrei. Um abraço para esse pessoal também que tem uma parcela de ajuda espiritual e emocional para mim muito grande. Aí eu sei que, estando lá, nesse grupo, depois até outubro, aí eu retomei as conversas com o pessoal de São Paulo, e aí ficou a curiosidade, né? 2004, eu também a 2004, continuei mantendo o contato com o grupo de São Paulo, mas não com tanta ênfase. Aí em 2005 participei mais ainda dos encontros da Sara, ali no início de setembro, tem até o certificado, acho que, de participação do encontro, mas eu continuava mantendo contato com o grupo de São Paulo, com a perspectiva de montar aqui um grupo em Brasília de oração pela inclusão, né? Aí quando chegou 2005, eu falei, depois de setembro, eu preciso tomar uma decisão. Eu conversava com o pessoal só de forma virtual. E aí eu fui afunilando depois por telefone, as coisas ligavam. Aí eu decidi, quando foi chegando mais setembro, outubro, novembro, eu falei, está chegando a hora de uma tomada de decisão. Não dá para ficar mais em cima do muro, não. Tem que tomar uma atitude. Porque às vezes a gente fica esperando. Deus toca a trombeta para a gente tomar atitude, seja na vida pessoal, espiritual, emocional. Deus dá todas as ferramentas para a gente tomar, financeiros, para a gente tomar uma atitude, e a gente fica enrolando. Eu senti que era a hora. E aí, quando eu tomei a atitude, foi de marcar mesmo um encontro presencial. E aí, o que acontece? O pessoal que era do CEBI, de Brasília, me ofereceu a oportunidade de usar a sala. A sala deles que ficava ali no Venâncio Sexto, no Ministério da Memória. Mas, usando lá esse espaço, marquei a primeira reunião de encontro com as pessoas. Né? Foram algumas pessoas. Eu já vinha dando orientação, acompanhamento desde meados de 2014, mas eu não queria muito assumir muito compromisso de frente. Até que eu decidi nessa hora aí que 2005 que era preciso tomar uma posição. E aí foi quando marquei a primeira reunião presencial, dia 15 de dezembro de 2005. Foram algumas pessoas, 5, 6 pessoas participaram. Aí foi o pontapé. Depois o encontro foi acontecendo, os outros encontros foram acontecendo de forma quinzenal. E aí foi. De forma quinzenal, e aí por aí foi, eu fui encontrando, fui marcando mais encontros e mais gente chegando, e eu mandando convite para tudo quanto é canto, porque eu não tinha medo mesmo, não estava nem preocupado, a única coisa que eu tinha era só temor a Deus, mas não tinha medo. Fui levando as boas novas do Evangelho pela inclusão para muita gente que tinha sido excluída das igrejas, para muita gente que tinha passado por muitas dores e queria um sinal de fé, de esperança, de entendimento, de amor, de compreensão. Alguém que os entendesse na mesma linguagem, que nós estivéssemos não no gueto, mas numa visão de oração, de respeito e de cuidado. E assim aconteceu. Enquanto foram crescendo, depois que foram tomando corpo,
mas ainda em 2006 fizemos nosso primeiro encontro de aniversário, teve a consagração, no qual eu fui ordenado como pastor na época, e os movimentos foram crescendo. Trabalhei bastante por essa organização que eu tinha fundado, que aqui era para ser uma ramificação da CAU aqui em São Paulo, mas acabou depois tendo um desvinculamento. Não sei se por eu não ter maturidade de ter cuidado, inexperiência, a gente vai aprendendo na vida. As aprendizagens, o respeito aos nossos limites, aos outros, o cuidado a si, cuidado com os outros, que a gente sempre procura estar, eu procuro sempre estar cuidando de mim, cuidando das pessoas também. É uma coisa que é uma característica minha, né? Acabei de me dar conta disso agora, nesse exato momento que eu falo com vocês. E depois de tantos crescimentos, a gente se desvinculou de São Paulo e ficou aqui com o grupo de Brasília, que era essa comunidade família cristã. E aí, na hora de registrar, não passou no registro do cartório, porque já existia uma comunidade cristã. Já tempo depois, em 2009, né? 2009, não deu certo. Na hora de registrar, ela estava vindo entre a parte do cartório, que fica ali no Venâncio 2000, atrás do Pátio Brasil, para quem conhece, Brasília. E deixa a água ligada, economizar a água, né? No tempo de hoje tem que economizar. E aí eu voltando, falei, meu Deus, o que vamos fazer com essa questão do registro agora, que não está dando certo? E aí eu lembrei, me tocou no meu coração uma palavra que eu devo ter respeito a Deus, ter temor, mas eu não devo temer as adversidades. Não devo nem ter medo das adversidades. Aí o que tocou no meu coração foi a palavra ousada de fé e de meter o pé para frente mesmo, e vamos para frente. Foi que eu lembrei daquela palavra do grego, me fala, a memória vem do grego, que significa aquelas que nada temem, na sua primeira significação. Pelo menos era isso que eu tinha aprendido. Atos com TH, né? E aí foi onde nasceu a comunidade a qual eu tinha fundado. E desde o começo eu não tinha medo, não sei que coragem naquela, que eu acho que hoje eu não teria toda a coragem que eu tive no passado para a fundação da comunidade. E aí ficou Comunidade Família Cristã Atos. Extenso o nome, né? Foi a cereja do bolo. E aí ficou 2005 foi fundada, 2009 foi registrada, e em 2010, em decorrência de situações financeiras, emocionais, de relacionamento, problemas na igreja, várias outras coisas, eu fui acometido com algo que eu acreditava que era até frescura, que era a questão da depressão. Gente, eu entrei num estágio de depressão tão profunda que eu praticamente não estava mais me reconhecendo como gente. Praticamente não estava me reconhecendo como gente. Então, eu esquecia das coisas, em 2010 piorou ainda. E foi a depressão. Tive síndrome do pânico, eu tinha medo de televisão, eu tinha medo de telefone quando tocava, eu tinha medo de pessoas. E às vezes assim, melhorava, mas do nada me dava essas coisas meio agoniadas. Então quem ficou lá cuidando de mim por uma época foi o irmão Leandro, né? Ele comigo lá cuidando bastante tempo. Então, eu me afastei do trabalho, da Secretaria de Educação. Fiquei bastante tempo afastado, acho que uns 6 meses. Gente, que doença terrível, misericórdia, Jesus. Aí tomei muitos psicotrópicos, né? Muitos medicamentos, eu vivia dopado assim para poder reanimar, mas também antes de entrar naqueles maiores, tinha feito um empréstimo
E falei até para esse meu amigo lá, igual, se acontecer alguma coisa pior, tem esse dinheiro aqui que eu deixei que é para cuidar do meu tratamento. Aí eu fiz várias terapias, tomei o psicotrópico, fazia terapia. Além da terapia, eu encontrei uma doutora maravilhosa terapeuta, que é a doutora Elizabeth Praça, que eu amo, vou amar pro resto da minha vida. Me emociona só de lembrar o tanto que ela me ajudou. Fiz outras terapias alternativas também, psicanálise e outras coisas. E aí, assim, me afastei do corpo da igreja por uma solicitação em decorrência de conduta política. De novo! Você conversando comigo? Gente, mas é isso, né? A gente dá o que a gente tem, não culpa as pessoas, não. Acho que o que vale é uma aprendizagem dura, mas a gente aprende. Aprendi bastante. Aí tive que me distanciar da presidência da igreja com a assinatura dos documentos, do distanciamento, parará, parará, papapá. E toda essa jornada de distanciamento. Aí pronto, aquilo que para mim era a galinha dos ovos de ouro que eu falo de forma espiritual, eu perdi tudo. Perdi amizades, perdi espaço da igreja, perdi cuidado daquilo que eu acredito que era dos irmãos, perdi atenção, assinei a documentação assim a contragosto, mas sem entender muito de desistência da presidência da igreja. Então, foram sofrimentos muitos e dores incalculáveis. Às vezes não tem noção do que a gente passa quando está num processo de depressão, principalmente quando nos é tirado aquilo que a gente tem como que nos dá fôlego de vida e que nos dá sentido. Eu acho que de tudo, e a saída do espaço qual eu tinha fundado foi algo destruidor, porque eu não via perspectiva. Eu falei, pronto, agora acabou-se, né? Acabou-se a vida e pronto. E aí fiquei no tratamento de depressão. Eu tive nesse tempo, depois tentando me reconstruir, 2009, 2010, com as terapias, com as ajudas e tudo mais. Eu sei que foi um processo terrível. Eu achava que eu não ia mais me ver nem como gente. Jolie é minha pequena. Sai daí, sai, neném. A Jolie tem a Aika tá ali deitada. E quando foi 2011, eu fui na viagem para São Luís, eu já tinha ido lá pregar uma vez, conheci um pessoal e aí fui pregar a igreja, uma igreja inclusive de lá. Ajudei bastante na reestruturação da igreja. Eu cumpri meu papel de coaching na perspectiva de organização, sabe? E nessas aprendizagens todas, pregações aí pelos outros lugares, foi quando eu conheci uma pessoa lá do Maranhão e acabei me relacionando. Fiquei de 2011 até algum tempo atrás. Não proliferou muito. Por um tempo deu certo, mas depois não deu certo por também incompatibilidades, né? E a gente tem que aprender a respeitar as nossas características, respeitar o outro. Agradeço também essa pessoa por demais, por ter sido muito humana, mas não deu certo porque a gente não tinha a mesma visão das coisas. Eu agradeço demais porque ajudou a cuidar dos meus pais e foi muito fraterno no tempo certo, mas se finalizou aquilo que eu tinha que finalizar, eu agradeço a Deus. Então, voltando na perspectiva da igreja, em 2012 eu quis até tentei fazer uma abertura de um outro núcleo religioso em Taguatinga, investi bastante, acho que foram 12 mil reais de investimento na época, mas também eu não tive ajudas, e eu fiquei
ainda muito sem prumo do que tinha acontecido no passado. Aí o que acontece? Eu decidi fechar o núcleo lá, porque às vezes quando a gente está com alguém, você conta de ter o suporte, né? Porque dois é mais forte do que um. Aquele lugar também não era estratégico, não deu certo. E aí eu me afastei de tudo. Retornei para a igreja católica que tem aqui perto. Acho que eu vou lavar esses botões. E aí, retornando para a igreja católica, esses campais, um pouco da renovação carismática, que eu tive experiência muito tempo no passado, eu não estava me sentindo vinculado aqui ao espaço, né? Estava me sentindo pertencente à estrutura. Então, eu acabei me desvinculando mesmo, saindo de perto. E recentemente eu voltei a orar bastante, que nem isso de 2012 para cá. Eu tinha muita dificuldade de orar, ter um vínculo com Deus. E recente reacendi pedi a Deus que tocasse meu coração, e foi quando tocou meu coração. O mesmo toque de trombeta, quando a gente fala que foi no passado para um recomeço, que eu estava em casa um dia orando, aí eu senti, vai e reconstrói a minha igreja. Eu sem entender, passei tempo sem entender. Vai e reconstrói a minha igreja. Eu procurei ver se tinha versículo com referência disso na Bíblia, mas não tinha nenhuma referência. Aí que eu lembrei que era uma fala de Francisco de Assis para a reconstrução da igreja, em muitos séculos atrás. 1200, por aí assim. Aí o que eu vim, passei tentando entender, e nada. Quando foi há pouco tempo que eu vim entender de que a reconstrução da igreja era a reconstrução da minha igreja interior. Como é que estava a minha primeira igreja interior. E hoje eu entendo que a reconstrução da igreja interior, ela transfere para a reconstrução da igreja exterior. Então, vale para todo mundo, sabe? Às vezes você quer pensar em reconstruir uma estrutura física e não consegue muito. Porque a primeira estrutura que tem que ser construída é a estrutura emocional, espiritual. As bases financeiras, tudo. Reconstrói ela, que aí você vai ver que você vai reconstruir tudo. Reconstrói essa igreja interior, e aí você vai ver que tudo vai dando certo, tudo vai se encaixando. Não tem nada que fique desconexo. Nada que fique desconexo. E aí fui reconstruindo, fui orando, e aí com o espírito de oração a gente vai aparecendo pessoas na vida da gente que a gente não via há bastante tempo, e eu encontrei um fraterno muito querido, que é o Marcos, e aí a gente falando do nome, eu falei, olha, esse nome não morreu no meu coração, eu sofro muito por não poder fazer mais o que eu fazia antigamente. Esse nome era uma identidade para mim, traz muito significado para mim, de forma espiritual, emocional, psicológica. Esse nome Atos com TH. Aí a gente pensou o nome e falou, vamos pensar então em algo. E aí foi quando a gente trocando essas figurinhas, disse, olha, vamos pensar no nome para reconstrução. Aí foi quando nasceu, né, dessa ideia abrilhantada dos nossos corações em oração, lendo e meditando a palavra, nasceu a Atos da Fé, que é uma rede online de irmãos cristãos. Não tem perspectiva nesse primeiro momento agora, de estar abrindo nenhum espaço, tomando espaço de ninguém, até porque tem espaço para divulgação da palavra para todo mundo. E a Atos da Fé é esse espaço de inclusão, esse espaço de cuidado, de amor, de carinho, que no dia
agora em outubro, provavelmente no final de outubro, a gente vai fazer uma abertura oficial dos canais das redes Atos da Fé. Lembrando, Atos com TH, viu? Significa aqueles ou aquelas que nada temem. Então, é isso. Ficarem ligadinhos nas redes sociais. Tem procurando Atos da Fé em todas as grandes redes sociais, vai encontrar. Mas é isso que eu queria partilhar com vocês, falando um pouco dessa vida do Ivaldo de Tirana, quem sou, onde estou. E eu procuro ser muito solícito com todo mundo, mas eu aprendi também com a questão da depressão a qual eu passei. A depressão me ensinou a dizer não para muita gente, para muita coisa. Aquilo que não me faz bem, antigamente me fazia mal a mim, e eu pegava e mesmo assim eu pegava e dizia sim, sabendo que estava me prejudicando. É uma luta difícil aprender a dizer não, porque as pessoas estão acostumadas a conhecer a gente e ouvir a gente sempre responder sim, sim, amém, sim. Não é bem assim. A vida não é bem assim. A história de cada um. A gente tem que aprender a dizer não. Pelo nosso bem. A mãe sempre fala, ela diz assim, o não que eu digo para muita gente é o sim que eu digo para mim. Entende? Olha que frase incrível, né? A gente diz tanto sim para os outros, está dizendo não para a gente. Então a gente tem que aprender a dizer não para muitas coisas. É claro que tem situações e situações. Mas se você é uma pessoa que vive dizendo sim, 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 e se machuca quando diz sim em demasia, então vamos parar, pensar, isso vai me ferir, isso vai me machucar, e dizer de forma educada, dizer, olha, não posso. Encontre a alternativa, pede o Espírito Santo de Deus que ele vai direcionar ao não necessário. Tá bom? E esse vídeo aqui, eu fazendo essa postagem, ele é uma inspiração de um canal incrível que eu sigo e recomendo, que é o Terapia Terapia. Ele é espaçado, o nome, Terapia. E eu achei incrível a ideia, e aí a única hora que eu consigo me concentrar, às vezes, para fazer um vídeo maior, foi aqui, nesse espaço de conversa, nesse espaço de inspiração. E aqui parece que as ideias fluem, né? Para mim, funciona assim. As ideias fluem, abrilhantam mais. E é isso, meus amigos, minhas amigas. Atos da Fé, como eu tenho falado, amigos e amigas Atos da Fé. Irmãos e cristãos ou não. Tem muitas pessoas que não são cristãs, tem muitas pessoas que não têm religião nenhuma, e não significa que ter uma religião vai definir o caráter de alguém. Ajuda, mas tem tanta gente que não tem religião nenhuma e tem um caráter inquestionável. Não é o espaço religioso que vai definir a crença de alguém. Tenho muitos preconceitos a respeito das coisas religiosas e muita coisa, mas eu estou nessa vida para aprender. Então, cada tempo uma aprendizagem, cada momento uma aprendizagem. Estamos aí na jornada da vida para quê? Para aprendermos. Não para aprender ninguém, mas para aprender. Aprender. Tá bom? Estou quase já finalizando. Foi uma conversa gostosa, uma lavada de louça boa. Eu tinha deixado bastante louça para sujar com esse intuito, porque eu precisava ter um bom tempo para falar. Mas em outros vídeos eu ainda vou falar sobre isso. Sobre como é que foi a questão dos meus estudos, como é que foi a minha jornada espiritual maior, como é que foi a morada com os meus amigos aqui no Distrito Federal, coisas da infância. Então isso vai ficar para um outro momento, para a gente conversar mais sobre as coisas da vida.
E obrigado por me acompanharem até aqui. Obrigado mesmo, de coração. Porque partilhando a vida, a gente vai tendo experiências. Talvez sirva de inspiração, não sei se vai servir, mas eu sempre encontrei em Deus a minha superação. Sempre encontrei em Deus a minha fortaleza. Encontrei em Deus sempre o meu sustentáculo de tudo. Porque com Deus nós temos tudo. Com Deus nós temos tudo. Sem Deus, para mim, serve para mim. Isso serve para o Ivaldo, a gente não. Porque às vezes serve para mim, não serve para o outro. Mas eu digo que serviu muito para mim, serve para mim, para eu encontrar a paz que eu tenho hoje. Graças a Deus. Eu digo que tenho aprendido muito. E tenho muita coisa para aprender. Muita coisa. Eu estou com 42 anos. Às vezes eu me sinto velho. Cansado. Bate aquela canseira toda. Aquela falta de ânimo. Mas eu penso, olha, vou orar um pouquinho. Conversar aqui com Deus. Deus vai me dar um rumo. Eita, passei com muita força aqui. Eu já estou com fome. Eu tinha deixado já o almoço pronto. Tirei da geladeira. E agora eu vou só sentar para comer. Para comer. Deixa eu secar isso daqui pelo menos para botar. Jolie, sai daí, sai, neném. Jolie, ela é maestrina em mexer nas coisas. Quando menos espera, ela tá nos cantos caçando. Não sei o que, procurando o que não perdeu, né? E aí eu quero falar também em outro momento com vocês, falando da procura que a gente faz de coisas que a gente não perdeu. Falando também, principalmente de mim, né? Mas é isso. Isso são histórias para um outro momento. A gente vai contar. A gente e eu, né? Eu tenho vontade, uma hora, de ouvir muitas pessoas que passaram pela minha vida. Eu tenho vontade de fazer uma biografia minha, mas eu não tenho afinese para isso, não. Só para os historiadores, né? Se eu encontrar alguém de divina graça para fazer essa experiência do registro. Mas é isso, fico por aqui, muito obrigado e até o nosso próximo encontro falando na inspiração que eu tive aí do canal Terapia, falando aqui da cozinha ou de um outro espaço, das minhas histórias de vida e outras que a gente vai tendo aí pelo caminho, tá bom?